Qual foi a maior rivalidade da história da WWE? Essa é uma pergunta que muita gente se faz e que tem muitas lembranças de muitas lutas e muitos momentos emocionantes na história. Se você quiser saber a minha opinião sobre qual foi a maior rivalidade da história, assista esse vídeo do começo ao fim, porque nós faremos mais uma Copa do Mundo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Você já sabe o esquema. O mais importante, não deixa de colocar o seu like aqui, porque o like tem ajudado muito a galera a fazer o YouTube divulgar os vídeos, beleza? Então vem com a gente e vamos para mais uma Copa do Mundo, agora a Copa do Mundo das maiores rivalidades da história da WWE. Nós vamos começar aqui a nossa Copa do Mundo, não vai ser muito grande, com The Rock versus Stone Cold e John Cena versus Triple H. A gente vai muito por conta do quanto que a gente se lembra da rivalidade, o quanto que ela foi importante na carreira de um lutador. E por mais que John Cena e Triple H tenham tido uma rivalidade muito legal, muito interessante, não foi no auge do Triple H. Né? O auge do Triple H, eu diria que foi ali na era da Atitude, entre 1998 e 2001. Depois, nessa fase aí, ele já estava naquela fase, não sei se naquela fase já mais ali 2005 a 2008, né? Cara, nem é uma rivalidade tão assim memorável, né? O Cena teve rivalidade mais interessante, mas The Rock Stone Cold, essa aí permeou desde 1999 até 2001. Tiveram 3 lutas de WrestleMania, 2 main events, não tenho o que dizer, The Rock Stone Cold foi uma rivalidade maior. Agora temos Johnny Gargano e Tommaso Ciampa e Triple H versus Undertaker. Triple H e Undertaker era uma rivalidade que rolou bastante ali, principalmente no ano de 2002, né, que foi ela começou, na verdade, na WrestleMania 17, eles tiveram uma luta muito interessante na WrestleMania 17, depois em 2002 eles tiveram uma rivalidadezinha, não foi grandes coisas assim, tiveram algumas lutas interessantes, a da WrestleMania 17 foi muito legal, mas Johnny Gargano e Tommaso Ciampa foi bem interessante. Começou com uma boa amizade, depois eles tiveram uma rivalidade bizarra na NXT. Eu vou de Johnny Gargano e Tommaso Ciampa. Agora nós temos Rhea Ripley, Liv Morgan e Kevin Owens e Sami Zayn. E aqui, cara, é uma diferença bem interessante. De novo aqui, 2 ex-amigos que passaram a ter uma rivalidade antológica. E aqui é a rivalidade da época da Judgment Day, né? Onde a Rhea Ripley acabou tendo a Liv Morgan roubando o Dominic, né? E aí culminou nessa luta aqui, que foi na estreia do Monday Night Raw lá na Netflix, né? E, cara, Rhea Ripley e Liv Morgan é uma rivalidade muito interessante, tá? Envolveu lá o Dominic e tudo mais. Mas, cara, Kevin Owens e Sami Zayn é uma rivalidade que tá rolando há mais de uma década. É uma rivalidade que começou lá no cenário independente, foi lá pra Ring of Honor, quando eles ainda eram Kevin Steen e Al Genérico. Veio pra NXT quando o Kevin Owens atacou o Sami Zayn, deu um pop-up powerbomb no apron. Depois migrou pro main roster, Royal Rumble de 2016. Eu tava lá no ginásio quando tocou a música do Sami Zayn e ele voltou. E ele voltou pra estraçalhar com o Kevin Owens. Então, cara, uma rivalidade que culminou com a luta insana deles na Elimination Chamber desse ano. Kevin Owens e Sami Zayn, não tem nem o que discutir. Agora temos Bianca Belair e Sasha Banks e Kurt Angle e Chris Benoit. Aqui nós temos 2 rivalidades bem legais. Chris Benoit e Kurt Angle fizeram uma rivalidade muito interessante na Ruthless Aggression Era, na época que eles eram do SmackDown 6. As lutas deles eram realmente muito boas. Mas eu acho que faltou aquela grande luta, talvez de um main event de WrestleMania, para elevar o nível dessa feud. Já Bianca Belair e Sasha Banks conseguiram essa façanha. Foram o main event de WrestleMania, a primeira main event em que 2 mulheres de cor, 2 mulheres negras, fizeram o main event. Foi uma lutaça, título para Bianca Belair. Eu vou ficar com Bianca Belair e Sasha Banks. Agora vemos Sasha Banks e Bayley de um lado, John Cena e Edge do outro. Aí é covardia, né? Por mais que Sasha Banks e Bayley tenha sido uma rivalidade sensacional, e começou lá na NXT, começou com aquelas 2 lutas que elas fizeram antes da Sasha Banks subir
pro main roster, primeiro com a luta em que a Bayley ganhou o campeonato da NXT, depois com aquela luta insana de Iron Man match de 30 minutos que elas tiveram. John Cena e Edge é uma rivalidade que vai longe, né? A gente lembra do Edge fazendo o primeiro cash-in do Money in the Bank na história em cima do John Cena, o John Cena se vingando. Esses dois aqui tiveram... O Edge foi possivelmente o maior rival da história do John Cena. E a gente deve fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre os rivais do John Cena um pouco mais pra frente, tá? Perto da aposentadoria do Cena. Então, assim, por mais que Sasha Banks e Bayley tenha sido sensacional, John Cena e Edge com certeza foi mais memorável. Agora vamos ver John Cena e Batista. E John Cena e AJ Styles. Está cheio de rivalidade do John Cena aqui, né? Bom, aqui são dois casos interessantes. A rivalidade do Cena e do AJ Styles foi sensacional. Tiveram lutas muito boas. Porém, John Cena e Batista, quando eles se enfrentaram no ringue, foi algo transcendental. Porque eles foram os dois grandes baluartes de 2005 da WWE. Um dominou o Monday Night Raw, o outro dominou o SmackDown. Depois, quando eles trocaram, continuaram dominando as suas brands respectivas. E assim, eles sempre foram considerados os caras ali da Ruthless Aggression Era, juntamente não, depois do Brock Lesnar, né? Quando o Brock Lesnar saiu em 2004, a WWE apostou nos dois, e os dois carregaram a companhia juntamente com o Randy Orton e o Triple H durante a Ruthless Aggression Era. É por isso que eu vou colocar o John Cena versus Batista. Eu acho que teve um pouquinho mais de impacto na carreira dos dois. Agora temos Undertaker e Batista e Hulk Hogan e Andre the Giant. E aqui, cara, novamente é covardia. Por quê? Undertaker e Batista tiveram uma rivalidade interessante, principalmente na época do SmackDown, mas eles raramente se cruzavam. O Undertaker ele era muito utilizado para lutar contra alguém no final do show, alguém que saía do prumo, né? E o Batista, ele foi campeão durante alguns momentos como face. Eles fizeram algumas lutas pelo título. Eles tiveram uma belíssima luta na WrestleMania, quando o Undertaker ganhou. O Royal Rumble escolheu lutar contra o Batista. Foi uma luta que foi surpreendente, uma das melhores lutas da estreia aqui do Undertaker. Muito subestimada essa luta. Mas, cara, Hulk Hogan e Andre the Giant foi um duelo de gerações. O Hulk Hogan, o ídolo dos anos 80, o Andre the Giant, o ídolo dos anos 70. Essa luta foi o que elevou a WrestleMania aos níveis que a gente conhece hoje. A primeira WrestleMania foi sensacional, mas a terceira WrestleMania, o WrestleMania 3, lá no Pontiac Silverdome, 93 mil pessoas, todo mundo dentro da arena para assistir esta luta. Essa era a luta que toda uma geração de fãs de luta livre queria ver. Então Hogan e Andre the Giant com certeza ganha a pecha. Agora temos Bret Hart, Owen Hart, Triple H e Shawn Michaels. E aí esse jogo maldito, maledeto, miserável vai e me esculhamba, né? Porque nós temos duas das maiores rivalidades da história da luta livre. Tá? De um lado, irmão contra irmão. Uma rivalidade que começa no Survivor Series de 1993, quando o Owen Hart é o único Hart, membro da família Hart, eliminado no Survivor Series. Uma semana depois, o Bret e o Owen tentam lutar pelo título de duplas, perdem, e aí o Owen se volta contra o Bret. Isso vai acabar desembocando na luta deles na WrestleMania 10, uma luta 5 estrelas, simplesmente espetacular, uma das melhores lutas da história da WrestleMania, a melhor luta, sem ser Undertaker e Shawn Michaels, na minha opinião, da WrestleMania. E do outro lado nós temos dois ex-aliados, Triple H e Shawn Michaels, que quando o Shawn Michaels volta para a companhia em 2002, bate de frente com o Triple H de novo, né? E eles fazem uma rivalidade antológica. Inclusive essa foto é da luta deles não sancionada no SummerSlam de 2002. E essa rivalidade do Triple H e do Shawn Michaels foi absurda, foi muito legal. Só que tempos depois eles se aliaram de novo. Eles voltaram a ser a DX. Então acho que isso meio que diluiu um pouco a coisa. O Bret e o Owen tiveram uma rivalidade que dominou o ano de 94, tá? E eles só voltaram a ser aliados em 97, no último ano do Bret antes de sair da companhia. Triple H e Shawn Michaels tiveram uma rivalidade ali em 2002. Depois eles se enfrentaram algumas vezes, tá? Nas tentativas que o Shawn Michaels fez de ganhar o título. Ele chegou a ganhar o campeonato mundial na Elimination Chamber, depois ele perdeu de novo. E assim,
É uma disputa muito, 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 muito difícil. E aqui eu vou ter que ir com o coração. Vocês me desculpem, eu sei que muitos de vocês não viram Bret e Owen, mas era uma rivalidade simplesmente absurda. Por mais que Triple H e Shawn Michaels tenham feito lutas impressionantes no ringue, Bret e Owen transcendeu em matéria de qualidade de ringue e em storyline. Então, Bret e Owen pra mim. Agora temos Bianca Belair e Becky Lynch e do outro lado John Cena e Randy Orton. E aí também não tem nem o que discutir. Bianca Belair e Becky Lynch tiveram uma rivalidade interessante, mas o Randy Orton é o outro adversário provável de ser o maior rival do John Cena. John Cena e Randy Orton em 2009 foi simplesmente absurdo. Em 2009 o Randy Orton fez mais rivalidade com o Triple H, né? Mas John Cena e Randy Orton foi absurdo. Os caras tiveram até Iron Man Match envolvido, então Cena e Orton. Agora nós temos The Miz e Dolph Ziggler de um lado, Kurt Angle e Shawn Michaels do outro. E aí vocês me desculpem, vocês sabem que eu sou hater do The Miz, sinceramente. Não curto, não tanco, não gosto. Kurt Angle e Shawn Michaels por default. Agora temos Sting e Ric Flair de um lado e Triple H e Randy Orton do outro. E aqui eles deram uma roubada, né? Eles deram uma roubada porque o nome do campeonato é As Maiores Rivalidades da WWE. E os caras me botam uma rivalidade lendária, antológica da WCW. E, cara, eu vou manter a linha da Copa do Mundo. Porque se eu fosse considerar a WCW aqui... porque assim, tem aquela história de que a WWE comprou a WCW e tal. Então de vez em quando o pessoal dá umas roubadas nessas Copas do Mundo. Eu teria que botar Sting e Ric Flair lá no alto. Mas eu acho que seria injusto com as rivalidades da WWE. Eu não sei quantas rivalidades da WCW tem aqui. Então eu vou botar Triple H e Randy Orton por default, que também foi uma rivalidade absurda. Começou lá na Evolution, quando o Randy Orton ganhou o campeonato mundial do Chris Benoit no SummerSlam de 2004. E aí o Triple H no show seguinte mandou o Batista jogar ele pra baixo. E aí destruiu o Randy Orton, e assim começou a rivalidade entre eles. Sting e Ric Flair foi uma rivalidade que durou mais de uma década, mas eu vou manter Triple H e Randy Orton, porque eu vou manter a história de que eu vou considerar apenas rivalidade da WWE. Agora temos aqui Becky Lynch e Trish Stratus contra Jeff Hardy e CM Punk. São duas rivalidades que, assim, eu não me lembro de terem sido muito extensas, tá? Becky Lynch e Trish Stratus foi uma rivalidade legal, mas eu acho que Jeff Hardy e CM Punk, pelo tamanho dos dois lutadores, pelo impacto dos dois lutadores na época e pelas lutas que eles tiveram, eu vou ficar com Hardy e Punk. Agora temos Trish Stratus e Mickie James versus The Rock versus Hulk Hogan. E aqui é complexo, né? É complexo porque, primeiro, The Rock e Hulk Hogan fizeram uma rivalidade de uma luta, né? Só que luta que foi, né? WrestleMania 18, uma das maiores lutas da história. Já do outro lado, nós temos Trish Stratus e Mickie James, que foi uma rivalidade da estreia da Mickie James, que ela era uma pessoa que tinha uma obsessão pela Trish Stratus. Isso desembocou na luta na WrestleMania... peraí. WrestleMania 22, se não me engano, entre as duas. E aí a Mickie James ganha o título da Trish Stratus e começa a sua carreira lendária. Cara, eu sei que Trish Stratus e Mickie James pra luta livre feminina foi algo absurdo, tá? E depois elas fizeram algumas lutas também. The Rock e Hulk Hogan foi uma field de uma luta só. E depois nunca mais. Cara, a gente tá considerando aqui não... É bem difícil a gente arranjar um critério assim, né? Até esbarrei no microfone aqui, de tão nervoso que eu fiquei. Cara, eu vou considerar a rivalidade e não tanto o impacto da rivalidade. Eu vou considerar a extensão da rivalidade. Vou considerar o impacto histórico, não só o impacto de momento, tá? Então eu vou cometer talvez o primeiro crime aqui, que eu acho que muita gente não vai concordar. E eu vou colocar Trish Stratus e Mickie James, tá? Vencendo esse round. Agora temos Rhea Ripley, Charlotte Flair de um lado, Bret Hart, Shawn Michaels do outro. Aí, cara, não tem que discutir, né? Rhea e Charlotte, me desculpem,
Eu sei que vocês tiveram uma bela rivalidade, tiveram 2 lutas de WrestleMania, né? Uma valendo o título da Rhea Ripley da NXT na WrestleMania 36, se não me engano, na época da pandemia, e a outra depois, já na WrestleMania 39, se eu não estou enganado. Foi, cara, 2 lutas muito boas, mas Bret Shawn Michaels é uma rivalidade que até transcende a luta livre, né? Ela vai pro mundo real, descamba pro mundo real, né? Começou lá na WrestleMania 12, quando Shawn Michaels ganha do Bret Hart, culmina no Survivor Series de 97, o Montreal Screwjob, então Bret Shawn não tem que discutir. Rey Mysterio e Eric Guerreiro de um lado, Triple H e Mick Foley do outro, 2 grandes rivalidades, tá? Rey Mysterio e Eric Guerreiro é uma rivalidade que começa na WCW, né? Aí vocês lembram daquela regra que a gente falou? Pois é, inclusive essa foto é da época da WCW. É uma rivalidade que começa na WCW, no cenário dos Cruzadores, depois no cenário do Campeonato dos Estados Unidos, migra para a WWE em 2002, vai para o SmackDown 6, na época da Ruthless Aggression Era, culmina naquela storyline absurda pela posse do Dominique Mysterio, né, o nosso Dirty Dom Chico Moedas de hoje, e que foi abortada, né, foi uma palavra meio feia, né, foi abreviada com a morte do Eric Guerreiro. Era uma rivalidade que poderia ter ido muito longe, tá? Poderia até ter valido um campeonato mundial, essa rivalidade entre os dois. Agora, do outro lado, nós temos uma rivalidade Triple H e Mick Foley que dominou ali o final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Os dois tiveram lutas absurdas, tanto no Royal Rumble quanto no No Way Out de 2000, culminou naquele Fatal 4-Way na WrestleMania 2000. Cara, as lutas entre os dois eram brutais, tá? Então, aqui especificamente, eu vou ficar... por mais que Triple H e Mick Foley tenha sido muito legal, eu vou ficar com a rivalidade que durou uma década, atravessou 2 companhias, encantou os fãs da luta livre mundial e que terminou com uma batalha de guarda de uma criança, Ray e Eddie. Shawn Michaels e Chris Jericho de um lado, Undertaker e Kane do outro. Aqui também não tenho nem o que dizer. De um lado temos 2 grandes lutadores que roubaram um show numa WrestleMania, quando simplesmente eles foram jogados juntos, né, numa luta. Já do outro lado, meu amigo, nós temos simplesmente irmão contra irmão, os Brothers of Destruction, a rivalidade que começa no Bad Blood de 97, Hell in a Cell, Undertaker e Shawn Michaels, que a luta é interrompida pela chegada do Kane, né? E aí tem toda a storyline do irmão, que o Undertaker teria tacado fogo, depois a gente descobre que ele não tinha cicatriz, eram cicatrizes emocionais. Cara, Undertaker e Kane, né? Não tem nem o que discutir. Stone Cold Steve Austin versus Vince McMahon de um lado, Triple H versus Stone Cold Steve Austin do outro. Cara, desculpa, por mais que Triple H e Stone Cold tenha sido uma feud legal e eles tenham tido algumas lutas interessantes, Stone Cold e Vince McMahon dominou a Ruthless Aggression Era, né? Então, não vou nem piscar. Agora temos Charlotte Flair e Becky Lynch de um lado, The Rock e Mick Foley do outro. Duas rivalidades lendárias. Charlotte Flair e Becky Lynch talvez tenham dominado ali por volta de 2018, 2019. Excelentes lutas das duas. Ajudaram a elevar a luta livre feminina. Mas daqui desse lado, cara, nós temos simplesmente os caras que fizeram a explosão da Attitude Era com a sua rivalidade. The Rock ganhando o campeonato mundial em cima do Mick Foley, sem o Mick Foley bater numa luta que emulou o Montreal Screwjob de 97 no Survivor Series de 98. Depois, essa rivalidade descamba para o início de 99, quando eles trocam o título 3 vezes. Tem até a luta que acontece numa arena vazia, né, no intervalo do Super Bowl daquele ano de 99. E ela continua ao longo do ano de 99. Os dois depois fazem uma dupla, que é a Rock and Sock Connection. Termina, descamba na WrestleMania 2000, na Fatal 4-Way, que o Mick Foley luta contra o The Rock, o Triple H e o Big Show. E depois ainda avança um pouquinho quando o Mick Foley ele se torna comissário da WWE no ano 2000, e aí o The Rock era o campeão, e eles tiveram várias hilaridades no ringue. Eu vou ficar com The Rock e Mick Foley, desculpa Charlotte Beck. Agora temos Shawn Michaels e Stone Cold Steve Austin de um lado, Roman Reigns e Cody Rhodes do outro, e aí, cara,
Shawn Michaels e Stone Cold foi bem legal. Foi o início da jornada do Stone Cold, né? Uma rivalidade que culminou no main event da WrestleMania 14, quando o Stone Cold bateu o Shawn Michaels pelo Campeonato Mundial. Mas a rivalidade do Cody e do Roman durou mais tempo, durou 2 anos, foram 2 main events do WrestleMania, então vou ficar com Roman Reigns e Cody Rhodes. Agora temos Seth Rollins e CM Punk de um lado, Undertaker e Mick Foley do outro. Undertaker e Mick Foley tiveram uma rivalidade interessante, descambou naquela infame Hell in a Cell, em que o Undertaker jogou o Mick Foley do alto da jaula 2 vezes. A primeira foi voluntária, né? O Mick Foley caiu na mesa dos comentaristas do lado de fora da jaula. A segunda vez, involuntária, o Undertaker deu um chokeslam no Mick Foley, nesse ponto enfraquecido na jaula, e ele atravessou a jaula e quase morreu caindo no ringue, né? Essa rivalidade eu acho muito legal, mas Seth Rollins e CM Punk tá transcendendo a luta livre, porque começou na volta do CM Punk em 2023, e essa rivalidade já tá rolando há 2 anos, e se não fosse a contusão do Seth Rollins, eu acho que ela culminaria na WrestleMania 42, tá? Ela ainda está acontecendo, então eu vou manter Seth Rollins e CM Punk por causa da longevidade. Agora temos Charlotte Flair e Sasha Banks de um lado, Kurt Angle e Brock Lesnar do outro, e aqui eu vou ficar com a luta livre feminina. Por quê? Enquanto que Kurt Angle e Brock Lesnar tiveram uma belíssima rivalidade, em que eles trocaram o título algumas vezes entre 2002 e 2003, combinando com 2 lutas memoráveis, que foi o main event da WrestleMania 19 e a luta deles, Iron Man Match, que aconteceu num SmackDown em setembro daquele ano. Charlotte Flair e Sasha Banks, essa rivalidade especificamente foi a que sacramentou, na minha opinião, a revolução feminina da WWE. Tá? As duas trocaram de título diversas vezes. Tudo bem que eu acho que foi para dar uma inflada na quantidade de títulos da Charlotte para que ela passasse o pai, mas elas tiveram lutas memoráveis. E, cara, fizeram Hell in a Cell pela primeira vez das mulheres. Foi main event de pay-per-view. Charlotte Flair e Sasha Banks, na minha opinião, foi a rivalidade que definiu a luta livre feminina, e eu vou passar elas na frente. Agora, Stone Cold e Undertaker de um lado, The Usos e New Day do outro. A gente já tem bastante rivalidade do Undertaker e do Stone Cold na nossa lista, né? E colocar mais uma eu acho que seria um pouco injusto. E Usos e New Day é uma rivalidade que, cara, assim, entre as duplas, é uma rivalidade que sempre foi sensacional, só teve lutão, várias lutas maneiras dos dois. Eu não tenho muito o que falar, não. Eu vou botar Usos e New Day aqui, porque Stone Cold e Undertaker também já estão cheios de escolhas aqui. Agora temos Hulk Hogan e Ric Flair de um lado, Undertaker e Edge do outro, e aqui, cara, Hulk Hogan e Ric Flair, a rivalidade deles dominou na época da WCW, tá? Na WWE eles tiveram poucas interações. Na WCW eles tiveram uma bela rivalidade, principalmente quando o Hulk Hogan saiu da WWE e foi para a WCW. A primeira luta do Hogan na WCW foi contra o Ric Flair pelo Campeonato Mundial, e o Hogan ganhou o Campeonato Mundial. Foi a luta que a WWE não fez. Tá? Então eu vou colocar Undertaker e Edge, porque Undertaker e Edge também foi uma rivalidade antológica aí, então vou botar os dois. Sting e Hulk Hogan de um lado, Bret Hart e Stone Cold do outro, mesma coisa, tá? Sting é WCW, tá? Então não estou considerando rivalidade da WCW aqui. Bret Hart e Stone Cold, rivalidade memorável, terminou na luta antológica deles na WrestleMania 13. Assistam, uma das melhores, se não a melhor luta da história da WrestleMania. Bate de frente com a luta do Undertaker e do Shawn Michaels WrestleMania 25. Então, Bret e Stone Cold. Agora temos de um lado Seth Rollins e Roman Reigns, do outro lado John Cena e Shawn Michaels. John Cena e Shawn Michaels tiveram algumas rivalidades interessantes, face contra face, com Shawn Michaels tentando ganhar o campeonato mundial. Mas Seth Rollins e Roman Reigns é uma rivalidade que, cara, tá rolando há 10 anos. Começou lá em 2014, quando Seth Rollins deu a cadeirada ouvida ao redor do mundo nas costas do Roman Reigns. Depois ele rouba o campeonato mundial com o cash-in do século na WrestleMania 31, no main event em 2015. Então não tenho o que discutir, Seth e Roman. Agora temos Trish Stratus e Lita de um lado, John Cena e CM Punk do outro. E John Cena e CM Punk foi uma rivalidade muito legal, muito interessante, ali de 2011.
né? Tivemos grandes lutas, mas foi uma rivalidade que, na minha opinião, acabou de um jeito esdrúxulo, que foi o casting do Alberto Del Rio, quando o CM Punk derrotou o John Cena no SummerSlam de 2011. Do outro lado, nós temos a rivalidade que ressuscitou o campeonato feminino na WWE. Pro Steelers e Lida foi uma rivalidade que, se não tivesse acontecido, a gente talvez não tivesse um campeonato feminino hoje, ou se tivesse, seria algo totalmente esdrúxulo, tá? As duas foram sensacionais, tiveram lutas excelentes pro nível de luta livre que existia na época, então eu vou ficar com Trish e Lita, também porque Punk e Cena já devem estar bastante aqui avançados na nossa lista aqui. Agora temos Ric Flair e Dusty Rhodes de um lado, The Rock e John Cena do outro. Mesmo motivo, eu vou tirar Ric Flair e Dusty Rhodes, que é uma rivalidade da época nem da WCW, tá? É da NWA, tá? Lá dos anos 70 e anos 80. E vou botar The Rock e John Cena, 2 main events seguidos de WrestleMania, então Rock e Cena. Edge e Randy Orton de um lado, Undertaker e Shawn Michaels do outro. Aí Edge e Orton, belíssimas lutas, mas 2 das melhores lutas da história da WrestleMania foram entre Undertaker e Shawn Michaels. A primeira, a WrestleMania 25 pelo título, a segunda, aliás, Undertaker e Shawn Michaels WrestleMania 25, eu nem lembro se teve título. A segunda foi pela aposentadoria do Shawn Michaels, né? Teve aquela luta emocionante, então Taker e Michaels. Agora vamos para a última rivalidade do round 64. The Rock e Triple H de um lado, Dudley Boys, da Hardy Boys e Edge Christian do outro. E aí, cara, 2 rivalidades da era da Atitude. Essa aqui dominou o ano 2000, essa aqui também. E aí, cara, como The Rock e Triple H já tem um monte de rivalidade, eu vou homenagear a rivalidade entre essas 3 duplas, que tiveram lutas sensacionais. Luta de escadas triangular na WrestleMania 2000, TLC SummerSlam 2000, TLC 2 WrestleMania 17, então vou botar as duplas. E aí a gente já começa no round de 32 com The Rock versus John Cena versus as duplas, e aí eu tenho que ir com The Rock e John Cena, que foram 2 main events de WrestleMania 28 e WrestleMania 29. Jeff Hardy, CM Punk contra Stone Cold e Vince McMahon. Também não tem muito o que discutir, Stone Cold e Vince. Agora vai um pouco mais rápido, né? Rhea Ripley e Becky Lynch versus Triple H e Randy Orton. Tiveram algumas rivalidades que não apareceram antes, né? Rhea Ripley e Becky Lynch, uma belíssima rivalidade. Já a Rhea já na fase Mami, né? Enfrentando a Becky Lynch. Mas eu vou ficar com Triple H e Randy Orton. Usos versus New Day e Bret Hart versus Shawn Michaels, vou ficar com Bret Shawn. Kevin Owens e Sami Zayn contra Kurt Angle e Shawn Michaels, vou ficar com Kevin Owens e Sami Zayn. Charlotte Flair e Sasha Banks, Seth Rollins e Roman Reigns, aí eu vou ficar com a rivalidade de 10 anos, Seth Rollins e Roman Reigns. Mas foi por pouco, a rivalidade da Charlotte e da Sasha Banks merecia ir mais longe. Temos aqui agora Triple H e Batista, Seth Rollins e CM Punk. Triple H e Batista foi uma rivalidade divertida, tá? Aqui foi a última luta deles antes do Batista se aposentar. Aquela rivalidade que o Batista começou atacando o Ric Flair nos bastidores. Mas eu vou ficar com Seth Rollins e CM Punk porque já são 2 anos de intensa rivalidade, tá só começando. Bianca Belair e Sasha Banks de um lado, Undertaker e Edge, vou ficar com Undertaker e Edge. Trish Stratus e Mickie James versus The Rock e Stone Cold. Eu vou ter que ficar com o que foi 2 main events da WrestleMania. Roman Reigns e Cody Rhodes versus Hulk Hogan e Andre the Giant. Aqui é difícil, é complicado, mas eu vou ter que ficar com o main event que mudou a história da WrestleMania. Por mais que Roman Reigns e Cody Rhodes tenham tido 2 main events de WrestleMania, se não tivesse Hogan e Andre, não teríamos WrestleMania no nível que a gente tem hoje. Bret e Owen versus Undertaker e Kane, irmão contra irmão, irmão contra irmão. Aqui eu vou ter que ficar com Undertaker e Kane por causa da rivalidade, por causa da storyline que é bem divertida. Bret e Owen tiveram lutas melhores. The Rock, Mick Foley, John Cena e Batista. Aqui eu vou ficar com The Rock e Mick Foley por conta da história e de eles terem alavancado a Attitude Era. Rey Mysterio e Eric Guerreiro versus Undertaker e Shawn Michaels. Eu vou ficar com Undertaker e Shawn Michaels por causa das 2 lutas memoráveis que eles tiveram na WrestleMania. Nada contra Rey e Eric.
Trish Stratus e Lita contra Bret Hart e Stone Cold. Aqui eu vou ficar... Eu vou ficar com Trish Stratus e Lita porque eu acho que elas definem bem a ressurreição da divisão de luta livre feminina. John Cena e Randy Orton, John Cena e Edge. Pô, tá de sacanagem, né? O jogo maldito. As duas maiores rivalidades da história do John Cena, você vai me fazer escolher no round de 32, o jogo maledeto. Ai, meu Deus. Isso era pra ser a final, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui era pra ser a final, gente. Ai, lá vou eu dar o meu sprintzinho, né? Lá vou eu dar meu sprintzinho de tela. Mas, olha, eu vou falar pra vocês. É uma rivalidade e eu acredito piamente que essas duas rivalidades são as rivalidades que definem o John Cena, tá? Tanto é que até hoje, né, a gente tá perto da aposentadoria do Cena. Até hoje tem gente clamando para que a final, né, a luta final do Cena fosse ou contra o Randy Orton ou contra o Edge, né? Eram os dois rivais que tava todo mundo que gostaria de que o Cena enfrentasse no final. Eles jogaram essa luta aqui no Backlash desse ano, né? Foi uma bela luta. Mas se você perguntar para todo mundo hoje, quem você gostaria de ver o John Cena enfrentar na sua luta de aposentadoria? Tá todo mundo falando Edge. Então eu vou botar o Edge. Agora temos Rhea Ripley e Io Shirai versus Johnny Gargano e Tommaso Ciampa. E eu vou ficar com a rivalidade de hoje em dia. A rivalidade que tem dominado a luta livre feminina atual. A rivalidade que apresentou, na minha opinião, a melhor luta de 2025 no cenário feminino ocidental. Rhea Ripley e Io Shirai. Agora temos de um lado Undertaker e Edge, do outro Seth Rollins e Roman Reigns. Nós temos aqui uma rivalidade que foi luta de campeonato da WrestleMania, mas do outro nós temos uma rivalidade que está durando 10 anos, 11 anos. Então eu vou ficar com Seth e Roman. The Rock e Mick Foley de um lado, Stone Cold e Vince McMahon do outro. Nós já estamos nas oitavas de final, né? Eu vou botar Stone Cold e Vince McMahon, não tem o que discutir. Dominou a era da atitude. Agora temos Bret Hart, Shawn Michaels de um lado, The Rock, Stone Cold do outro. Eu vou ficar com Bret e Shawn, novamente, uma rivalidade que transcendeu o mundo da kayfabe. Eu vou ficar com Bret e Shawn, por mais que a outra tenha tido 2 main events de WrestleMania. Rhea Ripley e Io Shirai versus Hulk Hogan e Andre the Giant. Aí eu vou ficar com Hogan e Andre. Trish Stratus e Lita de um lado, Triple H e Randy Orton do outro. Eu vou ficar com Trish Stratus e Lita. Seth Rollins e CM Punk de um lado, Undertaker e Kane, eu vou ficar com Taker e Kane. Kevin Owens e Sami Zayn versus Undertaker e Shawn Michaels, eu vou ficar com Undertaker e Shawn Michaels. E The Rock, John Cena versus John Cena e Edge, eu vou ficar com John Cena e Edge. E agora vamos para as quartas de final, agora o negócio a chapa vai esquentar. Seth Rollins e Roman Reigns, John Cena e Edge. A maior rivalidade do John Cena versus uma rivalidade de 10 anos, talvez a maior rivalidade do Roman Reigns. E aqui, cara, assim, nós temos impacto, nós temos histórias, nós temos um passado. Eu acho que John Cena e Edge, ela é uma rivalidade antológica que a gente lembra com muito carinho hoje. E eu acho que a gente nerfa nessa comparação uma rivalidade entre o Seth Rollins e o Roman Reigns, porque ela ainda está rolando, ainda pode rolar com muita coisa. É por causa disso que eu vou cometer um crime que ninguém vai gostar e eu vou botar Seth Rollins e Roman Reigns como uma rivalidade, pra mim, maior, tá? Pra mim. Trish Stratus e Lita versus Hogan e Andre the Giant. Eu vou colocar Hogan e Andre. Stone Cold, Vince McMahon versus Undertaker e Shawn Michaels. Eu vou botar Stone Cold, Vince McMahon. Definiu a era da atitude. E agora, Undertaker e Kane versus Bret e Shawn. Aí eu vou de novo com Bret e Shawn. E eu tenho certeza que o Undertaker e o Kane entenderiam perfeitamente. Agora vamos para as semifinais da nossa Copa do Mundo. Seth Rollins e Roman Reigns versus Hulk Hogan e Andre the Giant. Aí, meu amigo, eu vou ficar com os 10 anos de rivalidade de Rollins e Reigns contra uma luta do Hogan e do Andre. Mas assim, é
par e passo para mim, porque são dois critérios de avaliação diferentes. Um, o impacto, e o outro, a longevidade. Eu vou ficar com Rollins e Reigns, que eu ainda acho que vai ser main event de WrestleMania um dia, tá? Não sei quando, por causa dessa contusão do Rollins. Do outro lado, nós temos Stone Cold, Vince McMahon versus Bret e Shawn. E aqui, por mais que Bret e Shawn tenha sido uma rivalidade sensacional que transcendeu o universo da luta livre, Stone Cold e Vince McMahon definiram a era da atitude e foi a rivalidade que ressuscitou a WWE da falência. Por isso que eu vou botar Stone Cold e Vince McMahon. E por fim, na final, Seth Rollins e Roman Reigns de um lado, Stone Cold e Vince McMahon do outro. E, toquem os tambores, a minha rivalidade principal da história da WWE só pode ser Stone Cold Steve Austin versus Vince McMahon. Essa rivalidade que começou logo depois da WrestleMania 14, quando o Stone Cold vence o título, ele vem pro ringue, pega o título novo das mãos do Vince McMahon tentando enquadrar ele como um campeão da corporação, tentando fazer com que ele usasse terno e gravata, o Stone Cold não aceitando, e aí o Vince McMahon começa a ir para cima do Stone Cold, começa a alugar um monte de gente para tentar tirar o título do Stone Cold, ele forma a corporação, ele torna o The Rock no campeão da corporação, e aí começa a rivalidade do The Rock contra o Stone Cold. Tudo isso tinha por trás a rivalidade Stone Cold e Vince McMahon. Essa rivalidade ela vai acabar na WrestleMania 17, quando Stone Cold se alia ao Vince, num dos momentos mais chocantes e mais esdrúxulos da história da luta livre. Um momento que até hoje ninguém entende por que a WWE permitiu que acontecesse, porque estragou, por assim dizer, uma rivalidade que durou muito tempo. É por isso, somente por isso e nada mais do que isso, que Stone Cold e Vince McMahon é a maior rivalidade da história da WWE para mim. E essa é a minha escolha. And that's the bottom line, because tiozão said so. Então, Stone Cold versus Vince McMahon, minha rivalidade preferida da história da WWE. Coloca a sua aqui nos comentários. Vamos ver qual foi a resposta da maioria. 3, 2, 1. A maior rivalidade de todos, Stone Cold Steve Austin versus Vince McMahon, ficou com 20,7% das escolhas. Em segundo lugar, John Cena e Randy Orton, 17,9%. The Rock Stone Cold, 10,3%. John Cena e CM Punk, 6,2%. Depois, Seth Rollins e Roman Reigns, 6,2%. Undertaker e Shawn Michaels, 5,5%. Bret e Shawn, 4,1%. Undertaker e Kane, 3,4%. John Cena e Edge, 2,8%. Roman Reigns e Cody Rhodes, 2,8%. Realmente eu acho que foram boas escolhas aqui das melhores rivalidades da história, das maiores rivalidades da história. Eu não tenho que discordar dessa lista, não. Eu acho que tá bem equilibrado. Principalmente Stone Cold, Vince McMahon contra John Cena e Randy Orton, né? Eu cometi o crime antes, eu tirei John Cena e Randy Orton antes, porque eu botei John Cena e Edge na frente. Mas o pessoal não gostou muito de Cena e Edge, botou lá em oitavo. Mas é aquela questão de gosto, né? A questão da memória afetiva que a pessoa tem. Apesar de eu não ter acompanhado toda a rivalidade entre o Vince McMahon e o Stone Cold, não tem como negar que ela foi simplesmente memorável, espetacular e definiu a era da atitude, salvando a WWE do buraco e fazendo com que ela se tornasse a maior companhia de luta livre do mundo, finalmente derrotando a WCW depois de ter apanhado por 93 semanas, né, da WCW, 83 semanas, na verdade, da WCW na audiência. Beleza? Bom, essa foi a minha escolha das maiores rivalidades da história da WWE. Eu quero saber a sua. Coloca aqui nos comentários como é que ficou a sua Copa do Mundo. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou colocar o link da Copa do Mundo aqui nos comentários para que você também possa fazer a sua. Beleza? E não deixem de nos ajudar aqui no canal. Vocês vão perceber em breve alguns produtos aparecendo aqui embaixo. É porque agora o tiozão vai ter uma loja com links de afiliados para que vocês possam comprar alguns produtos. Vai ter algumas coisas que a gente tem aqui em casa e também alguns produtos de luta livre para que vocês possam curtir, poder ficar mais bonitões com roupas de luta livre e também com isso ajudar o tiozão, porque eu vou ganhar um tiquinho de comissão nessas vendas, tá bom? Não deixem de nos ajudar. Eu vou deixar também alguns vídeos aqui na tela para que vocês possam assistir e maratonar. Não deixem de sentar o dedo no like, porque é isso que está fazendo o YouTube divulgar os vídeos da galera, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço.
Até a próxima.